Santidade, santidade é o que eu desejo. Santidade, necessito. Santidade, santidade é o que queres em mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o que eu desejo. Fidelidade, necessito. Fidelidade, fidelidade é
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que o Senhor possa transformar o nosso pensar, amém? Transformar os nossos corações, e sermos mais e mais como Ele, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Glória.
Ficarmos com o nosso coração aberto também para receber Deus aqui que Deus tem para nós nesta manhã. E se Deus o permitir, com mais 1 ou 2 domingos, eu queria agora meditar convosco acerca de um tema que também eu acho muito importante e importante para nós como filhos de Deus, que é a dependência de Deus. Amém. Irmãos, esta meditação, ela de certa forma tem alguma ligação com o que nós temos estado a estudar ultimamente, que é procurar a importância de fazermos a vontade de Deus. Não é? E dentro desse estudo que nós fizemos da vontade de Deus, dissemos que há um aspecto da vontade de Deus que é a tal vontade permissiva de Deus. Isto é, Deus tem o controle de todas as coisas, mas Ele permite. Ele deixa que tu e eu possamos decidir as atitudes e os comportamentos a tomar. Isso chama-se a vontade permissiva de Deus. E dentro dessa vontade permissiva de Deus, não é? O que Deus espera é que cada um de nós tome a decisão de viver na dependência de Deus. Podem dizer amém? Esta é a vontade de Deus. É que tu, na tua decisão, no teu querer, na tua vontade, tu tomes a decisão de dizer: eu quero viver na dependência de Deus. Amém? Irmãos, este deve ser o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade de viver na dependência de Deus. E o primeiro versículo que eu gostaria nesta manhã de ler para vocês, que serve de introdução já para os nossos pensamentos, que é as palavras de Jesus, muito bem conhecidas, no livro de São João, no capítulo 15, no verso 5. São João, no capítulo 15, verso 5, são palavras muito conhecidas de nós, mas que desde já introduz para nós este pensamento de nós termos necessidade de viver na dependência de Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. E se os irmãos quiserem ler comigo os textos, está ali bem, os irmãos poderão em conjunto lermos o texto. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E agora, é bem a expressão que eu queria referir nesta manhã. O que é que diz lá Jesus? Porque sem mim nada podeis fazer.
Então estas palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer, mostra que nós somos seres limitados. Não é? Logo, por nós próprios, nós não temos a capacidade para agir e dividir e controlar e orientar a nossa vida sem a ajuda de Deus. Podemos dizer amém? Amém? E isto nós temos alguma experiência dos anos que temos de comunhão com Deus, temos esta experiência, não é? Que o melhor que nós podemos fazer é viver na dependência de Deus, não é? Irmãos, quem realmente reconhece que depende de Deus, sabe que não pode fazer nada sozinho. Não é? Porque muitos dos nossos problemas, irmãos, na vida, e a vida terrena tem muitas dificuldades, eles muitas vezes são grandes demais para nós, na nossa força, na nossa capacidade, podemos ultrapassá-los e vencê-los, não é? Nós muitas vezes temos que ceder às circunstâncias da vida, não é? Mas para isso nós temos de ter consciência de que se nós dependermos de Deus, Deus vai estar connosco. E de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, hoje ou amanhã ou mais além, Deus vai intervir, não é? Porque Deus prometeu e Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E aquele texto de Jeremias 33 também diz, clama a mim e eu te responderei, não é? Então, irmãos, se Deus é maior do que qualquer dos nossos problemas que possam surgir, é importante nós percebermos que então temos esta necessidade de procurar viver na dependência de Deus. Estas palavras que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ela também mostra-nos alguma coisa mais. Mostra que cada cristão, cada filho de Deus, ele só consegue atingir uma maturidade espiritual se ele permanecer e viver na dependência de Deus. Ali está. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E esta expressão dá muito fruto, o que é que significa? Significa precisamente maturidade, não é? Porque a árvore dá fruto só ao fim de um tempo, só depois de algum tempo do seu crescimento é que ele dará fruto, não é? E também nós, o nível elevado da nossa maturidade espiritual depende muito de nós vivermos na dependência de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria, como disse há pouco, partilhar estes pensamentos connosco, porque, e eu já tinha a ideia de partilhar isto convosco, mas ultimamente estas 3, 4, 5, 6 semanas, ou talvez este mês, não tenho a precisão, tem tocado muito o meu coração por algumas situações que têm surgido no mundo. Não é? Os irmãos têm percebido de algumas semanas atrás as grandes altas temperaturas que nós presenciamos no norte dos Estados Unidos, no Canadá. Agora, estas 2 semanas atrás, percebemos das grandes tempestades e chuvas que aconteceram na Alemanha, na Bélgica, na China, e, irmãos, que têm transtornado, têm sido preocupante, não é? Infelizmente nós estamos a viver ainda um período muito difícil da pandemia, não é? Que afinal parecia que já estava tudo muito calmo e agora com esta variante da Delta voltou outra vez a tudo a estar despreocupado, muitas pessoas continuam internadas no hospital, parecia que tudo estava um pouco calmo, mas vimos já que afinal as coisas continuam em grande evolução. O que é que isto mostra? Mostra uma coisa, irmãos, que quanto mais o homem pensa que tem o controle de tudo, o homem não tem o controle de nada. É verdade. Certo? É verdade. O homem quer se mostrar grande, poderoso e tal, mas não tem. Esta é a grande realidade, que nós como cristãos, Deus nos ajude a termos esta percepção e dizer, Senhor, nós não somos nada, não é? Nós não temos, o homem está a ver todo este mundo em grande confusão, em grande evolução, mas irmão, mas o homem, por mais que queira, ele não consegue controlar, ele tem vontade de controlar, mas não consegue. Amém. Porque nós sabemos que o nosso Deus é que está no controle de todas as coisas. Nada acontece se Ele não permitir ou se Ele não quiser. Não é? Para além de tudo isto que nós temos estas tragédias, não é? Muitas vezes nós também temos de ter consciência que há coisas que nos acontecem na nossa vida, como enfermidades, perda de trabalho, problemas daqui, problemas de acolá, que acontece a nós e aos nossos queridos, que nós não podemos também conseguir controlar. A nossa vontade era não permitir que isto acontecesse, mas não. Vemos as notícias destas pessoas que muitas vezes têm um mau fundo,
matam, roubam, assassinam, suicidam, tudo isto. Irmão, o que é que isto mostra? Mostra que o homem, por si só, não consegue melhorar nada. Não consegue. Não é? Porque, irmãos, o que é que nós precisamos? De Deus na nossa vida. Não é? Todo o ser humano precisa e tem que ter consciência de que todos nós precisamos de viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, aquelas semanas anteriores que nós dizemos que é muito importante vivermos a fazer a vontade de Deus. É importante. E nós temos que viver isso. Senhor, me ajuda a viver na dependência de Ti. Esta é a realidade do mundo que nós não podemos ignorar. Podem dizer amém comigo? Não podemos. É uma realidade, não é? Irmãos, e quando o mundo, aos nossos olhos, e eu penso, esta é a minha convicção e penso que vocês estão comigo, o mundo está a desmoronar-se. O mundo está cada vez a ficar pior, o mundo não está para melhor. Além disso, o próprio Senhor Jesus disse, não é? Que nos últimos tempos, não é? As coisas iam piorar, não é? Não é? Mas perante este mundo todo a desmoronar-se, não é? Só há um caminho a seguir. Aleluia. Amém. E é cada vez mais nós dependemos de Deus. Aleluia. Cada vez mais nós confiarmos em Deus. Amém. Cada vez mais nós depositarmos a nossa Amém. fé e a nossa confiança em Deus, não é? Irmãos, a presença poderosa de Deus e a sua direção na nossa vida cada vez é mais necessária e cada vez é mais importante, não é? Porque quando a gente vê todas estas coisas, não é? Nós só temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Amém. protege-me, amém? Glória. Mas há um versículo ali na palavra de Deus, Isaías 41, e no verso 13, nós vemos o que é que o Espírito de Deus diz. Isaías 41, 13, o que é que diz lá? Diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo o quê? Digam comigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Por outras palavras, dentro do nosso contexto, depende de mim. Entrega-te nas minhas mãos. Não é? E este é que é o caminho certo, e este é o caminho que nos leva à vitória. Não é? A grande realidade é que todos nós temos que reconhecer que nada somos sem Deus. Não é? Nós dependemos de Deus para tudo. Não é? E se nós confiarmos em Deus, então o que é que vai existir em nós? Uma paz. Vai haver uma tranquilidade, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das doenças, há sempre uma paz dentro de nós, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, como é que é possível tantos problemas na tua vida e como é que tu estás sempre com um sorriso, como é que tu estás sempre... Não, porque há uma paz que está dentro de nós, que não é uma paz qualquer. É uma paz que o nosso Senhor Deus coloca dentro de nós. É a presença de Deus em nós que nos dá uma paz e uma tranquilidade, não é? Portanto, irmãos, se nós temos esta confiança em Deus, nós descansamos nele. Não é? Nós temos paz. Os irmãos lembram-se, vou só dar um exemplo para compararmos da nossa vida, não é? Lembram-se quando os discípulos iam com Jesus no barco e de repente o mar se agitou, o vento assoprou e eles ficados assustados a pensar que iam morrer e o Senhor tem misericórdia. E o que é que aconteceu? O Senhor Jesus levantou-se, acalmou o mar, acalmou o vento e tudo se serenou. É este Jesus que continua dentro de nós. Não é? É este Jesus que precisa estar no barco da nossa vida. Não é? Para quando as tempestades, quando as dificuldades vierem, Ele intervir. Não é? Se Ele não intervir, como aconteceu no exemplo de Paulo, não é? O que é que Jesus disse? A minha graça te basta. A minha presença contigo é o suficiente, irmão. Que Deus nos ajude. Podem confirmar comigo no sentido que é isso que nós sentimos? Amém. Agora, podíamos nós, cada um de nós, apresentar os nossos exemplos, os nossos testemunhos, os momentos difíceis que passamos na nossa vida, mas nós sentimos uma paz, uma tranquilidade. Porquê? Porque Deus vive em nós. Se nós dependermos dele, se nós confiarmos dele, então, irmãos, que Deus nos ajude. Aleluia. Mesmo tendo alguns recursos que nós temos para poder fazer alguma coisa, o que é importante é que nós, mesmo assim, soubamos dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Amém. Eu confio em Ti, eu nas minhas mãos te entrego. Amém? Glória. Nós, dentro disto, o primeiro ponto de meditação e o primeiro aspecto da nossa meditação nesta manhã é este. Depender de Deus é um desafio. É uma prova que nós todos diariamente, é uma prova que nós enfrentamos todos os dias e que precisamos de estar preparados para essa prova. Não é? Mesmo nós cristãos, muitas vezes,
às vezes a nossa mente fica perturbada por causa de quê? Porque muitas vezes nós não temos aquela força necessária para depender de Deus. Podem dizer amém? Não é? Irmão, muitas vezes nós questionamos e Senhor, meu Deus, porque é isto? Mas nós temos que procurar viver na dependência de Deus. Não é? O desafio é dependermos de Deus. Não é? E quando nós dependemos de Deus, há uma força interior que nos impulsiona a quê? A descansar em Deus. Há uma força interior que nos faz aceitar a vontade de Deus. E para vencermos os desafios terrenos, sem dúvida, irmãos, que nós temos que estar preparados para isso. Na vida terrena e social, nós para enfrentarmos um problema, uma dificuldade, uma adversidade, o que é que nós precisamos? Precisamos ter força, não é? Precisamos ser persistentes. Não é? E no sentido espiritual também, irmãos. Quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas na nossa vida, o que é que nós precisamos ser? Ser persistentes. Precisamos confiar em Deus, precisamos não afrouxar, nem nunca perder a esperança de que o nosso Deus, como dizia o apóstolo Paulo, eu sei, o apóstolo Paulo no Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E portanto, mesmo nas adversidades, Deus está lá, Deus está no controle. Não é? Às vezes parece que Deus está a dormir no barco. Mas irmão, se você tem a sensação de que Deus está a dormir no barco, você tem que gritar como os discípulos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-nos. Aí sim, Deus estará connosco. Amém? Olha, irmãos, como eu disse, é um desafio. E descansar em Deus, eu sei que vocês vão dizer amém comigo. Não é uma situação fácil. Não é fácil. Não é? Dizer, olha, confiar. Não, nós cantamos. Não é? E cantamos aquele coro da harpa muito bonito. Deus cuidará de mim. No seu viver, no meu sofrer. É verdade. Mas cantar, desculpem dizer-vos, é uma coisa. Amém. E viver isso é outra. E é isso que nós precisamos, da força do Espírito de Deus em nós para isso. Porque o cantar é fácil, não custa nada, não é? Mas viver é difícil. Portanto, eu disse aos irmãos que depender de Deus é um desafio, é uma prova, não é? É um teste, não é? Que Deus está a cada um de nós. Amém? Ora, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus possa olhar para ti e para mim e possa dizer o mesmo que disse a Satanás quando ele quis tocar em Jó. Ele disse: vistes o meu servo, como ele é justo e fiel, não é? Olha, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Que o Senhor possa cuidar, a ter a certeza de que nós confiamos nele. E se nós confiamos nele, deixem-me dizer, sem qualquer dúvida, dificuldade, Deus cuida de nós. Amém? Salmo 27, verso 5. Olha o que é que diz o nosso grande rei Davi. Salmo 27, verso 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. E agora, pôr-me-á sobre uma rocha. Amém? Ainda o Salmo 34, verso 19, veja o que é que ele ainda diz. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Mas agora, mas o Senhor nos livra. Este livra também não quer significar literalmente que a gente ficamos livres dela, que não acontece dificuldade. Não, não. Nos livra é dizer, Deus está ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Glória. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Não é que Deus diz agora, desde que somos crentes, não há nada que nos toque. Não, estamos no mundo, as dificuldades estão cá. Deus não nos tira para uma cúpula e para uma bola que ninguém nos toca. Não, estamos neste mundo. Mas uma coisa é certa, Ele está connosco, Ele nos livra, Ele está ao nosso lado. Ele diz ao texto da palavra de Deus, desde que está à nossa volta, em cima, mas Deus nos protege, não é? Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarmos. Portanto, esta é a visão, esta é a consciência que nós temos que ter. Amém? Amém. Lemos os dois livros de Salmos agora. Vamos ler um versículo também em Hebreus, no capítulo 13 e verso 6, agora no Novo Testamento, que tem uma expressão muito bonita do apóstolo, que ele diz lá, diz assim: e assim com confiança ouvemos dizer, se o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Se o Senhor está comigo, eu não vou temer aquilo que possa surgir na nossa vida. Porquê? Porque o Senhor está comigo. Ele é o meu, diga comigo, ajudador. Amém. É o meu companheiro. Precisamos realmente de viver com esta certeza, irmãos, de que Deus cuida de nós. Amém? Oh, irmãos, o povo de Israel
quando passou pelo deserto, ele teve que aprender alguma coisa muito importante. Foi descansar em Deus. Amém. E esperar que Deus todos os dias enviasse o maná. Certo? Estava no deserto e Deus disse calma. E tem uma coisa muito interessante, que era bonito até um dia a gente poder partilhar e meditar mais em pormenor este aspecto. O maná só poderia ser recolhido, não podia ser recolhido e guardado para o outro dia, não. Todos os dias eles tinham que recolher. Não é? E não podiam recolher a mais do que a própria porção da sua família. O que é que isto quer nos dizer? Que Deus cuida de nós das nossas necessidades. Amém. Em cada dia Deus está cá. Amém. Deus não está a dizer, olha meus amigos, eu agora vou ajudar-vos só durante esta semana. E depois, olha, tenham cuidado. Não. Deus todos os dias cuida. Ele todos os dias enviava o maná a Israel. Todos os dias de manhãzinha, eles tinham que recolher o maná. Irmãos, e nós sabemos que o nosso Deus todos os dias está connosco. Amém. Ele prometeu estar connosco todos os dias até ao fim dos tempos. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude então a aprender também que no deserto da nossa vida, e muitas vezes nós atravessamos desertos, que nesses desertos, nós o que é que temos que saber esperar como Israel? Que venha do céu, que desça de cima a força, o cuidado e o milagre de que nós necessitamos. Amém? Irmãos, agora, um segundo ponto. E este segundo ponto é meditar convosco sobre um salmo de Davi. O salmo 131, que é um salmo muito pequenino, tem apenas 3 versículos. Mas nesse salmo, nós vamos ver que Davi, ao apresentar-se, ao falar de si próprio, da sua experiência, ele apresenta-se como alguém que depende de Deus. E eu gostaria de partilhar convosco pelo menos 4 atitudes que nós vemos neste salmo, que nos ajuda a entender a forma como Davi dependia de Deus. E ele mostrava a sua forma de depender de Deus. E nós sabemos que Davi foi um grande homem. E nós vamos perceber neste salmo, nestes 3 versículos, 4 pontos muito importantes que nos falam das atitudes que Davi revela da sua dependência de Deus. E o primeiro versículo está ali no primeiro verso do Salmo 131 e vamos apenas fixar-nos agora na primeira expressão que nós temos ali. Não é? E esta primeira expressão qual é? É Senhor. Irmãos, há outras edições da Bíblia que dizem assim, ó Senhor. Irmãos, seja a expressão que está ali, Senhor, ou noutras diz, ó Senhor, há ali uma atitude de Davi, que é, e este é o primeiro ponto que nós temos que entender, é reconhecer Deus como Senhor. Amém. Amém? Nós, para dependermos de Deus, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Deus é Senhor. E o que é o Senhor? O Senhor é alguém que tem autoridade. É alguém que tem domínio. Não é? O Senhor é alguém que tem poder de decisão. Não é? E quando Davi diz, ó Senhor, o que é que ele está a dizer? Tu és o dominador, és tu que controlas todas as coisas, e eu o que é que eu sou? O servo. Irmãos, Davi, nós conhecemos muito bem a história de Davi, e nós sabemos que Davi era um homem que teve desde a sua juventude até que foi rei e ainda é rei, ele foi um homem que teve muitas vitórias, certo? E ele aqui não está a falar de si, mas está a colocar-se como servo, diz, ó Senhor, não obstante as minhas grandes vitórias, não obstante os meus grandes sucessos, ele continua a ser um servo. E continua a olhar para Deus como o Senhor. Nós reconhecer as suas vitórias, ele podia ter reconhecido, mas ele não se eleva nas vitórias, mas ele eleva-se em Deus. Diz, Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude. Não é? Aqui vemos assim, Senhor. Irmãos, a prova desta expressão, Senhor, que eu sou alguém que estou dependente de ti, não é? Vejam que ele depois reconhece que as suas vitórias não são dele, não é? Porque o que é que ele diz? O meu coração, veja lá o que é que diz, não se elevou, não é? O meu coração não se tornou importante, não é? Portanto, ele está a diminuir-se, está a humilhar-se diante de Deus. Irmão, e nós, para dependermos de Deus, este é o nosso comportamento. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Amém? Não é? Olha, irmãos, o diz aqui, nem me exercitem coisas grandes. Irmãos, querem ver uma experiência? Todos nós bem conhecemos.
Mas quando Davi vai enfrentar o grande Golias, ele era bem jovem, não é? E os irmãos conhecem bem a história, e não vamos aqui perder tempo na história, mas lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17 e no verso 37, quando ele está a conversar com o rei Saul, olha o que é que ele diz lá. Disse o Davi a Saul, diga comigo, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. O Senhor. Ele não podia dizer, sabe, eu consegui vencer o leão, eu defendi o urso, eu matei o leão, eu matei o urso. Ele não diz eu, mas diz o Senhor. Amém. Irmãos, e é a coisa mais bela que pode existir na nossa vida. É nós reconhecermos que tudo o que temos e que tudo o que alcançamos é Deus. Amém? Irmão, quando nós nos levantamos todos os dias e podemos ir trabalhar e podemos viver a nossa vida, é por causa de quê? Porque Deus o permite. Porque Deus nos dá força. Porque Deus nos guarda. Amém? Irmãos, e é importante olhar para isto. Davi não chega aqui a elevar-se e dizer este povo e não dizer. Não te preocupes, confia em mim ou descansa em mim, porque o meu Deus, eu dependo de Deus. Não é? E quando ele enfrenta o próprio Golias naquele discurso, lá já agora ainda também 17, no capítulo e verso 45 de 1 de Samuel, o que é que ele diz lá? Diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. E agora, porém eu venho a ti, que é em nome do Senhor dos Exércitos. Que ele estava a diminuir o Davi, tu és nada, tu és um pequenino, que és tu, vês aqui. Ele disse, não estejas a olhar para a minha estatura, nem estejas a olhar para mim. Não é? Eu venho a ti, mas venho em nome. Eu estou aqui, mas eu estou a depender de lá de cima. Por isso ele, quando enfrenta o Golias, ele enfrenta com o quê? Ele enfrenta com a sua própria funda, uma pedrinha, e vem eu. Não é? E a primeira pedrinha que ele atira vai lá bater certinho, porquê? Não porque ele é especialista, não, porque ele diz, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quem dirigiu aquela pedra ao sítio certo foi Deus. Amém. Ele diz, irmãos, e eu gosto de olhar e observar estas palavras de Davi, que Davi tinha muitas razões para se exaltar, tinha, mas ele diz, oh Senhor, eu não, tu é que és o Senhor, irmão. Irmãos, não obstante a pequenez e a juventude de Davi, irmãos, porque Davi se dependia de Deus, ele tornou-se um gigante. Amém. Podem dizer amém comigo? Amém. O Davi tornou-se um gigante. Mas o gigante quê? Porque ele dependia de Deus. Não é? Ele era jovem, mas as nações grandes e poderosas à volta dele, todos temiam a Davi. Não porque ele era o grande, o gigante, não. Porque todos eles sabiam que Davi era um homem que dependia de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, então, o que é que isto nos mostra? Mostra também que nós podemos ser gigantes nas mãos de Deus. Amém. Certo? Nós podemos ser gigantes. Davi era jovem. Ele não estava habituado, por isso o Saúl disse, toma cuidado, não te metas nisso, tu nem estás experiente, tu nem sabes o que é uma guerra, uma luta, quando ele enfiou o coração, ai que eu não consigo mexer isto, não é? Mas ele diz, ele foi um grande gigante, nada dessas coisas. Porquê? Porque ele dependia do Senhor. Irmãos, e nós as dificuldades podem ser grandes, poderosas, etc. Mas há uma coisa, que se nós dissermos, Senhor, eu dependo de Ti, eu confio em Ti, eu me entrego nas Suas mãos, nós nos tornamos grandes e gigantes. Amém? O que nós vemos no mundo, irmãos, e este é que é o problema das dificuldades, às vezes, desta humanidade, é quando as pessoas têm um problema, têm uma dificuldade, vamos dizer assim, surge um gigante na sua vida, eles muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, o que eles fazem? Recorrem ao ocultismo, não é? Recorrem à meditação, recorrem ao espiritismo, recorrem às vezes aos amigos, a este e àquele, em vez de recorrerem a Deus. Que Deus é a única solução, é o único caminho, não é? Irmão, mas eles pensam em resolver o seu problema, irmão. Não, que Deus nos ajude, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, Deus não espera que tu sejas poderoso por ti. Amém. O que Deus espera é que tu sejas poderoso na dependência dele. Aleluia. Amém? Irmãos, o texto de Mateus 6,33, que nós bem conhecemos, Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus, primeiro dependam de Deus e depois as outras coisas, Deus, elas vão
ser acrescentadas porque Deus vai nos abençoar. Amém. Mas primeiro, antes de tudo, antes de nós queremos ser gigantes e poderosos, antes de tudo nós temos que ter dependência de Deus. Amém? O salmista, lá no Salmo 121, verso 1 e 2, não é? Ele diz lá, é interessante isto: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Eu levanto os meus olhos. Irmão, quando cada um de nós, cada ser humano, levantar os olhos e olhar para cima, irmão, o socorro está lá em cima. A proteção está lá em cima. A paz vem de cima. Amém, irmão? Irmão, lembra-se de Pedro, aquele exemplo muito maravilhoso. De Pedro, que era aquele homem corajoso, não é? Que no meio dos discípulos todos ele foi o único que teve coragem e disse: ó Jesus, ó mestre, se és tu, manda-me ter contigo e por cima das águas. Mas Jesus veio, e ele foi. E nós sabemos que o texto diz que ele, enquanto olhou para Jesus, ele andou por cima das águas. Mas no momento que ele olhou para baixo, que tirou os olhos de Jesus, começou-se a afundar. Irmãos, isto o que é que nos mostra? Quando na nossa vida, não é? Na nossa agitação do mar, na nossa vida, quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós deixamos de confiar em Deus ou acreditar em Deus, irmão, nós começamos a ter muita dificuldade. E o homem não consegue vencer muitas adversidades porque não está a olhar para cima e não está a pedir a intervenção de Deus de cima, não é? Está a tentar resolver e depois faz um acordo com este, faz um acordo com aquele, junta este, junta aquele. Este é o homem a tentar resolver os problemas por si. Mas o homem precisa de resolver os problemas apenas por um único caminho. É curvar-se diante de Deus e dizer: Senhor, oh Senhor, oh Rei, oh Soberano, oh Dono de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, irmãos, que Deus nos ajude. Lembra-se as próprias palavras de Davi, naquele célebre salmo que todos nós gostamos, 23. O Senhor é o meu pastor e nada. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Amém. Um segundo ponto nesta meditação, uma outra qualidade, uma outra atitude que mostra que Davi dependia de Deus, está ali ainda no verso 1. E qual é isso? É que Davi vive diante de Deus com um coração humilde. Amém. Meus queridos, ninguém pense que viver na dependência de Deus sem ter um coração humilde. E o irmão Jorge, por favor, volta a pôr o verso 1 no capítulo do Salmo 131, que diz lá: agora veja a humildade dele. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Veja o que diz lá: não é soberbo, o meu coração não se elevou. Irmão, Davi é uma pessoa que podemos dizer, era alguém que olhava para as pessoas com humildade, com respeito, submisso diante de Deus, mas olhava para as pessoas não de cima para baixo, não eu sou o rei e tu és... Não, ele diz: o meu coração não está aqui a elevar-se. O meu coração não está a colocar-se acima dos outros, não é? Irmãos, o próprio Davi, ali no Salmo 18 e verso 27, ele diz: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 13:12, o que é que ele diz? Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, Deus se humilha. E qualquer que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. E portanto é bonito nós percebermos esta postura de Davi. Davi diz: eu não sou importante. E tinha razões para isso. Concordam comigo ou não? Humanamente ele tinha ou não tinha razões para ser ele? Irmão, quem é que consegue vencer um leão? Quem é que consegue vencer um urso? Não é? Quem é que consegue vencer um gigante? Quem é que consegue derrotar uma série de exércitos? Quem? Irmão, Davi tinha direito ou tinha, vamos lá, podia estar na posição de superioridade, mas não. Ele diz: o meu coração não está aqui a elevar-se, não. Ele é simplesmente um servo de Deus. Diante de Deus, irmão, nós não podemos mostrar-nos qualquer superioridade, não é? O que é que nós temos de ser ao Senhor? Como diz a palavra de Deus, nós somos pó. Não temos valor, nós não somos nada. Senhor, tu é que sabes todas as coisas, não é? É preciso vivermos diante de Deus, irmão, numa forma de humildade diante de Deus, não é?
E olha aqui este versículo ainda, não é? Que quem depende de Deus, irmãos, olha uma coisa bonita, não procura ser, nem ter aquilo que Deus não tem determinado para ele. Certo? Irmão, quem depende de Deus, coloca-se nas mãos de Deus e deixa que Deus não é? Faça tudo. Olha o que é que ele diz. Não anda à procura de grandes coisas. Não é? A minha ambição não é mais e mais e mais. Não. É deixar de ter aquilo que Deus permite que eu tenha. Irmão, lembra-se de Paulo? Paulo diz, eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Irmão, esta é que é a postura do verdadeiro cristão, daquele que depende de Deus. É viver com aquilo que nós temos. Um crente, aquele que depende de Deus, não tem ambição disto e aquilo. Irmão, tudo o que diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas Deus vai acrescentar, Deus vai abençoar, não é? Mas primeiro, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. Não é soberbo, irmão. Nós precisamos de descansar em Deus, na provisão de Deus, naquilo que Deus cuida de nós e saber viver com aquilo que temos. Amém. Se temos muito, o que é que vamos dizer? Oh Senhor, muito obrigado, isso é tudo teu. Se temos pouco, ó Senhor, muito obrigado por o que eu tenho. É assim. Irmão, há uma expressão que eu às vezes costumo conversar e dizer uma coisa. Há uma coisa muito bonita. A palavra de Deus diz, quando tu orares, ora ao teu Pai. E diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E depois diz, dá-nos o quê? O pão nosso de cada dia. Irmão, esta que é a postura do cristão. É preocupar-se com cada dia, não é? E Deus, não é? O que é que Deus diz? Deus vai cuidar de cada um de nós. Deus vai abençoar. Deus protege-nos. Amém? Deus cuida. Ele diz que se Deus cuida dos passarinhos, como é que não cuida de cada um de nós? Amém? Então, que Deus nos ajude a colocar-nos diante de Deus com um coração humilde e submisso a Deus. Um terceiro aspecto, e agora vamos para o verso 2, também é muito bonito, Salmo 131, e verso 2, vamos ver que Davi compara-se, não é? Na dependência de Deus, como alguém que depende de Deus, ele compara-se a uma criança. Não é? Olha o que diz ali. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, e agora diz, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Como uma criança nos braços da sua mãe. Irmãos, nós para depender de Deus, nós precisamos de quê, irmãos? De em cada dia da nossa vida, dependermos de Deus. Nos colocar nos braços de Deus. Nós temos que nos transportar como uma criança. E o que é que Jesus disse? Aquele que não se tornar como criança não pode um dia entrar no reino dos céus. Porque a criança é alguém que se coloca nos braços, é aquela que depende, não é? Davi aqui não se apresenta como alguém poderoso, não, mas apresenta-se como alguém que é, como um bebê que está nos braços da sua mãe, não é? Davi não se apresenta como alguém que conseguiu tudo, não, mas alguém que depende de Deus e depende de Deus que é, em que atitude? Como? Tornando-se como uma criança. Olha, irmão, muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós nos tornamos como uma criança. E a criança deixa-se estar nos braços da mãe, deixa-se estar nos braços do pai, tranquilo, amém? Irmãos, e o nosso Pai do céu, Ele cuida de nós. Por isso já dissemos e vamos repetir, que é muito bom de lembrar. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e agora? Nada me faltará. E o resto do verso diz que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus está cá para nos cuidar, para nos dar, amém? Irmãos, nos momentos de incerteza, nos momentos de dúvida, nos momentos de ansiedade, há uma coisa que eu gostaria de chamar a vossa atenção para a postura do nosso irmão Abraão, em Gênesis no capítulo 22, 7 e 8, naquele célebre episódio em quando Deus pede a Abraão para apresentar o seu filho, e nós sabemos que eles vão no caminho ali pronto para o lugar onde Deus determinou, e então vemos ali que diz que então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o que é que disse Abraão? Leiam comigo no verso seguinte, diz, aleluia, Deus proverá. Irmãos, na nossa vida, muitas vezes, nós vivemos incertezas. Há coisas na nossa vida que nós não compreendemos. O que é que acontece? O que é que está a acontecer? E o que é que nós temos que lembrar? Aquilo que diz Deus proverá. Deus, por outras palavras, Deus está no controle de todas as coisas. Não é? E que atitude é esta de Abraão? É alguém que depende? Digo.
Depende de quem? De Deus. Amém. Ele levou tudo menos o cordeiro. Porque ele dependia de Deus, irmão. Ele sabia, não é? Porque ele sabia, ele dizia, e nós sabemos o que é que o contexto nos diz. Ele estava confiante, se mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele não tinha qualquer dúvida que Deus ia intervir e ia ressuscitá-lo. Amém? Porquê? Porque ele sabia que a promessa de Deus não falha. Amém. E se ele disse que ele ia ter uma grande nação por aquele filho, então o filho ia ressuscitar. Amém. Portanto, ele Glória. diz, Deus provará. Santo. Irmãos, há coisas na nossa vida que nós não entendemos. Amém? Há situações na nossa vida que nós não entendemos, saúde, problemas disto, problemas daquilo, nós não entendemos, Senhor. Mas há uma coisa que nós temos que saber. É que Deus vai prever todas as coisas, não é? Olha, irmãos, lembrando isto, leiam Mateus 6,25, irmão Jorge. Mateus 6,25 diz aquilo que Jesus próprio disse, não é? Não andeis cuidadosos, inquietos, absorvidos, preocupados, quê? Quanto à vossa vida. Pelo que haveis de comer, ou porque haveis de beber. Não estamos aqui a pensar que agora temos que ser os miseráveis, depender que Deus venha cá. Não, Deus aqui não está a falar como fez com Elias. Não é nada disso que Deus provê e vai trazer comida à nossa casa. Não é isso. Deus diz, tem calma, viva a vida do dia a dia, não te preocupes, confia em Deus. Deus vai proporcionar que todas as coisas venham. Ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Descansa em Deus, tranquila-te, porque Deus vai ser com cada um de nós. Amém? Todos nós sabemos muito bem, por experiência própria, irmão, que uma criança não tem preocupações. Depende dos seus pais, não é? A criança não tem preocupações, não é? Às vezes pode estar grande tragédia ou grandes dificuldades a surgir na sua vida, mas ele sorri, canta, a ver, fica todo contente, é porque ele não tem a noção. Porquê? Porque ele descansa nos pais. Não é? E nós, irmãos, que Deus nos ajude a que nós também podemos descansar em nós. Amém? E vejam este verso outra vez, o Salmo 31 e no verso 2, o irmão vai ver uma outra expressão muito bonita, a que é que Davi se compara. Compara-se a uma criança, mas olha o que é que ele diz lá, verso 2, diz que, como a criança, diga, desmamada. Então vemos que Davi não se compara com uma criança recém-nascida que chora, que procura alimento, que chora, que quer comer, precisa disto. Não. Davi compara-se a uma criança que está satisfeita. Não é? Não precisa de nada. Não é? Está calma. Não é? Há uma criança que está feliz, está contente. Porquê, irmãos? Porque ele encontrou e experimenta a calma, a tranquilidade dos braços da sua mãe. Aleluia. Amém? O que é que ele diz? Ele compara-se a uma criança desmamada. Uma criança que já está satisfeita, está tranquila, irmão. E nós, se dependemos de Deus, esta a nossa postura, não é? É viver a vida tranquilo, sossegado, não é? Porquê? Porque nós temos que nos entregar nas mãos de Deus. A aplicação espiritual é que o recurso, o segredo, está em nós descansarmos nos braços de Deus. Deus vai cuidar de cada um de nós, não é? Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, nós temos que ter esta paz, esta tranquilidade. Irmão, a vida mostra-nos que nem sempre nós teremos aquilo que queremos. E as coisas nem sempre são como nós queremos. Não é? Mas Deus cuida de nós, não é? Irmãos, nós temos problemas, temos, sim, senhor. Temos adversidades, temos. Mas, irmãos, há uma coisa que nós sabemos. É que Deus é o nosso Pai. E se nós estamos nos braços dele, nada pode acontecer. Lembra-se do que é que Jesus disse? Aqueles que estão nas mãos de Jesus, ninguém os armata, ninguém os toca, não é? Irmão, quem está nas mãos de Jesus, quem depende de Jesus, quem confia em Jesus, quem se entrega a sua vida a Jesus, irmãos, o quê? Não se torna uma pessoa inquieta, mas torna-se uma pessoa calma, com paz, com tranquilidade. Porquê? Porque depende de Deus. Irmãos, quando nós descansamos em Deus, fazemos sossegar a nossa alma, fazemos sossegar a tudo o que está em nós. Porquê? Porque dependemos de Deus. Amém? Irmãos, a grande vontade de Deus é que nós possamos ser pessoas como crianças, nos braços de Deus, nos braços do Pai. Não é? Ele diz, Senhor, me entrego nas tuas mãos. E finalmente, em quarto lugar, uma outra atitude de Davi, que é, ele está perante Deus com um coração confiante, seguro e despreocupado. Isto está uma ligação com o que nós dissemos. Uma criança que está nas mãos da mãe, o que é que ela está? Está despreocupada, está tranquila, está tão segura. E o que é que o verso 3 tem aí? Salmo 131 e verso 3. Querem ler comigo? O que é que diz lá?
Espera, ó Israel, no Senhor. Desde agora para sempre. Espera, tranquila. Não fiques ansioso, não é? Não te preocupes, descansa, espera no Senhor. Amém. Davi termina este salmo dizendo que as realizações dos sonhos, os projetos, tudo tem que estar nas mãos de Deus. Descansa em Deus, não é? Tens o teu projeto, mas descansa, que Deus sabe de todas as coisas. Irmão, temos que confiar na soberania e na vontade de Deus, que Deus realizará tudo aquilo que será para o nosso bem, não é? Nós é que não temos a visão certa das coisas, mas Deus tem. E no tempo certo, Deus vai cuidar de cada um de nós. Amém? Que Deus nos ajude. Espera no Senhor. E esperar no Senhor quer dizer, confia, descansa, não é? Não te atemorices, não fiques ansioso. E espera no Senhor também quer dizer outra coisa. Diz que não há outra fonte de bênção senão em Deus. Amém. Espera no Senhor, não é? Não há pastor, não há cuidador melhor do que Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Por isso nós temos que esperar e descansar nele. Amém? Amém. Oi, irmãos, então, deixe-me concluir os meus pensamentos nesta manhã e pedir ao irmão para colocar Jeremias 17:7. Eu gostaria que lêssemos juntos este versículo, Jeremias 17:7. Diz lá, leiam comigo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é Deus. Bendito, feliz, abençoado é quem? É o homem que tem a sua esperança, que confia no Senhor. E estes versos o que é que nos mostram, irmãos? Que nós precisamos de confiar, depender de Deus. Mas esta confiança, deixe-me dizer, a felicidade, por isso é que ele diz bendito, feliz, é o homem que digam lá, que confia. Portanto, a felicidade, o sucesso da nossa vida depende da nossa atitude. Porque se nós confiarmos em Deus, então vamos ser felizes. Se nós não confiarmos em Deus, a ansiedade, as perturbações, não é? Vêm à nossa vida. Não é? E eu vou-vos dar um exemplo para os irmãos perceberem um bocadinho essa situação. Que o sucesso da nossa vida, ou o ponto a que nós chegamos, não depende das circunstâncias da vida, mas depende da tomada de posição de cada um de nós. E o exemplo é o barco à vela. Não é? Irmãos, o navegador, não é? Aquele que conduz o barco, ele consegue levar o barco ao porto, quer o vento seja a favor, quer seja o vento seja contra. Certo? E porquê é que ele consegue fazer isso? Porque ele sabe mover a vela ao ponto de a própria vela servir. Não é? Se o vento está contra, ele vira a vela de tal forma, com aquela, eu não sei, nunca fui velejador, nem nunca gostei, mas sei, leio, e os irmãos também sabem, que eles sabem colocar a vela de tal ponto que mesmo com o vento contra, o vento entra na vela e leva-o ao contrário. Se o vento estiver a favor, não é? Ele também sabe controlar a vela para que a vela o ajudar. O que é que eu quero dizer com isto, irmão? Que dependendo da nossa atitude na vela da nossa vida, não é? E a vela da nossa vida é dependermos de Deus. Se nós soubermos colocar a nossa vela, se nós soubermos confiar em Deus de acordo com aquilo que Deus pretende, nós vamos avançar. Nós vamos alcançar a vitória. Assim como o navegador sabe mexer a vela e levar o barco para o seu lugar, irmão, tu e eu também sabemos chegar ao bom porto, sabemos ter paz e tranquilidade e sucesso e vitórias na nossa vida, se nós soubermos conduzir a nossa vela, se pusermos a nossa dependência de Deus na perspectiva certa, então nós vamos alcançar as vitórias. Amém? Amém. O meu apelo para nós nesta manhã, irmãos, procuremos imitar a Davi, tá bom? E eu vou recordar os 4 pontos e veja se você fixa aquilo que nós aprendemos num salmo tão pequenino. Não é? Primeiro, lembra-se? Davi, ele dependia de Deus e ao depender de Deus ele mostrou que ele reconhecia que Deus era o Senhor. Oh Senhor. Segundo, ele viveu diante de Deus com um coração humilde. O meu coração não se eleva, eu não estou a viver em superioridade. Em terceiro lugar, ele mostrou-se como uma criança. Eu sou como uma criança desmamada, uma criança que tem paz, tranquilidade, porque está nos braços do Senhor. E finalmente, ele disse que nós temos que esperar, temos confiança em Deus. Espera no Senhor. Não é? Sabe
ter paz, sabe-se ter tranquilidade. Que Deus nos ajude a ter a certeza absoluta de que quem coloca os olhos em Deus terá a sua proteção e esperar em Deus. E eu termino com o versículo ali de 1 Coríntios, no capítulo 2 e verso 9, para estimular a cada um de nós a confiar e a descansar em Deus. E por favor, vamos juntos ler este versículo que diz o apóstolo Paulo para nós. Diz: mas como está escrito, não é? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Não, coisas que tu não imaginas, coisas que eu não consigo materializar ou exteriorizar ou explicar. É essas coisas que você não consegue atingir que Deus tem preparado para ti e para mim. Não é? Mas qual é a nossa postura? O que é que nós temos que fazer? Temos que, digam comigo, qual é o tema da nossa meditação? Que é depender de Deus. Amém? Mas nós, para vermos tudo isto que Deus tem preparado para nós, só nesta vida, só temos que dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu me entrego na sua vida. Vale a pena depender de Deus. Podem dizer amém? Vale a pena. E se nós dependemos de Deus, nós teremos vitória já neste mundo. E depois o que é que diz a Bíblia? E depois lá na eternidade para todo sempre. Já aqui teremos bênçãos, não é? Aqui já teremos bênçãos neste mundo, porque Deus cuida de nós. Mas na eternidade, mais ainda poderemos ver. Mas para isso, irmãos, desde hoje eu peço, irmãos, esforça-te para que nós possamos viver na dependência de Deus. E termino dizendo que aquilo que Deus quer ver de nós é que nós possamos ser homens e mulheres que dependem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé e oremos ao Senhor para que Deus nos anime e nos fortaleça em cada dia para podermos atingir este patamar espiritual que Deus quer. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que terminamos este culto nesta manhã. Senhor, e estivemos gratos e felizes, Senhor, porque pudemos estudar e ler e conhecer mais de Ti, ó Senhor. Deus, ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a ser como Davi, Senhor, a depender de Ti, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, a descansar em Ti. Senhor, eu peço-Te nesta hora, Senhor, que abençoes aqui de um de nós, muito especialmente aqueles irmãos que estão a passar momentos mais difíceis, em grandes dificuldades. Oh, irmãos, que a sua vida está cheia de tempestades, como um deserto seco, difícil. Mas, Senhor, eu peço-te em nome de Jesus que Tu, Senhor, vás sobre estas vidas. Oh, Senhor, me dês aquele refresco que eles necessitam, aquela sombra, Senhor, aquela confiança, aquela paz, aquela tranquilidade, oh Senhor, que cada irmão, cada irmã precisa de Ti, Senhor. Deus, ajuda-nos a confiar em Ti, a descansar em Ti, oh Senhor, porque sabemos que Tu prometeste estar connosco, oh Senhor. E Deus, e que possamos, Senhor, ser humildes e nos entregar nas Tuas mãos. Senhor, eu peço agora que Tu despeças o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E juntos podemos dizer? Amém. Meus queridos, então que Deus ricamente abençoe. Então até domingo, se Deus quiser. Amém.